Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Orbital Geek. Neste vídeo, mergulhamos nos bastidores da Neuralink, a empreitada de Elon Musk, em busca de uma interface cérebro-computador revolucionária. Desvendamos os desafios enfrentados, como a retração de eletrodos e questões de segurança. Apresentamos Benjamin Rapaport, ex-fundador da Neuralink, e sua nova empresa, a Precision Neuroscience, que desenvolveu uma tecnologia menos invasiva e potencialmente mais segura. Comparamos as abordagens das duas empresas e suas implicações para o futuro da neurotecnologia. Será que Elon Musk está ocultando algo sobre a Neuralink? E quem realmente liderará a revolução das interfaces cérebro-computador? Assista até o final para compreender o que está em jogo nesta corrida tecnológica e formar sua própria opinião. O implante cerebral da Neuralink de Elon Musk está expandindo os limites do que a neurociência moderna pode alcançar. Creio que todos podemos concordar com isso, mas a empresa também pode estar ultrapassando os limites do que é considerado seguro ou até mesmo possível no campo das tecnologias de interface cérebro-computador. Seu comentário é extremamente valioso para nós. Ele ajuda o algoritmo a recomendar nossos vídeos para mais pessoas, o que é crucial para o crescimento do nosso canal, especialmente neste início de jornada. Se puder, deixe um comentário, mesmo que seja um simples "Oi". Sua participação faz toda a diferença. A Neuralink está em uma posição delicada agora, enquanto começa a enfrentar as realidades da experimentação humana. Em meio a tudo isso, um novo concorrente está surgindo. Um espectro do passado de Elon Musk retornou para tomar o trono com um implante cerebral melhor e mais seguro. Isso pode ser um problema. Vamos começar com uma história. Este é Benjamin Rapaport. Você provavelmente não o reconhece, mas ele foi um dos 9 fundadores da Neuralink no ano de 2017. Elon Musk afirma que entrevistou mais de 1.000 pessoas antes de decidir sobre a equipe de 8 médicos, cientistas e engenheiros que se juntariam a ele na criação de uma nova tecnologia de implante cerebral. Observando o currículo de Ben, é fácil entender por que ele foi escolhido. Um mestrado em Física e Matemática de Harvard, um mestrado em Ciências de Oxford, um doutorado em Engenharia do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e um diploma médico da Escola Médica de Harvard. Ele estava trabalhando como neurocirurgião, residente nos anos anteriores à criação da Neuralink. Então, tudo isso é crucial para demonstrar que Benjamin Rapaport não é apenas mais um entusiasta da tecnologia. Ele traz uma credibilidade imensa para o cenário. Portanto, quando mencionamos que Benjamin deixou a Neuralink em março de 2018, apenas um ano após a empresa ser apresentada ao público, entendemos que essa decisão é significativa. A principal razão para sua saída é também a chave para a nossa história de hoje: a segurança. Sem nos aprofundarmos nos detalhes de como funcionam as interfaces cérebro-computador, sabemos que o cérebro está repleto de atividade elétrica. Tudo o que você faz, sente e conhece começa com trilhões de sinais elétricos, saltando através de bilhões de neurônios na matéria cinzenta do cérebro humano. Isso é conhecido há 100 anos. Hans Berger iniciou seus experimentos com eletroencefalografia em 1924. Mas mesmo após um século de observação, o cérebro humano ainda é enigmático. Sabemos que as melhores pistas para desvendar nosso mistério são encontradas mais perto da fonte, dentro do crânio humano. Podemos observar a atividade cerebral de fora, colocando eletrodos no couro cabeludo, mas os sinais são abafados. Imagine que você está morando em um apartamento e seu vizinho está dando uma festa. Você pode tentar ouvir através da parede, e isso fornecerá algumas informações sobre o que está acontecendo. Pode perceber o tipo de música que estão ouvindo, o tamanho aproximado do grupo, se estão rindo ou discutindo. Imagine que as pessoas na festa são neurônios em um cérebro humano. Observando-os através de uma parede ou de um crânio, você pode medir o clima geral da festa, mas nunca saberá os detalhes do que acontece lá dentro. Mas se você pudesse atravessar a porta e entrar na sala, de repente haveria infinitamente mais detalhes para aprender sobre a festa. Você ouviria a música claramente, veria as pessoas, saberia o que estão dizendo. E uma vez lá dentro, poderia dar um passo adiante e se aproximar de um neurônio e iniciar uma conversa. A partir daí, não há limites para o quanto você pode aprender. Tudo isso é uma metáfora para a invasividade da interface cérebro-computador, mas em vez de abrir uma porta, temos que cortar pele e osso. E para iniciar essa conversa pessoal com um neurônio, precisamos penetrar na matéria cerebral. Tudo isso tem um custo. Sabemos que Elon Musk prefere a simplicidade no design, mas busca a grandiosidade no desempenho. Seus carros são os mais rápidos, seus foguetes, os mais potentes, e sua abordagem com a Neuralink segue o mesmo padrão. Elon não se contentaria apenas em observar, ele se lança diretamente na missão de explorar os neurônios o mais de perto possível. O preço de um implante cerebral invasivo sempre será o risco de danos ao cérebro. Não há como evitar que, ao penetrar o tecido cerebral, ocorra dano físico.
O primeiro implante cerebral invasivo surgiu no início dos anos 2000, o Utah Array, desenvolvido pela BlackRock Neuroscience. Imaginemos uma minúscula cama de pregos que perfura o córtex externo do cérebro com pequenos pinos rígidos. A profundidade do implante geralmente é de cerca de 1,5 mm, e esses dispositivos são conhecidos por causar cicatrizes e rejeição do material pelo cérebro, o que os torna inviáveis como soluções permanentes de longo prazo. Uma vez formada a cicatriz, a comunicação com os neurônios é drasticamente reduzida. Esse é o principal desafio que a Neuralink tentou superar com seu próprio design de ICC, usando fios ultrafinos e ultraflexíveis para se conectar com o tecido cerebral. A ideia era que esses fios microscópicos transmitiriam as conexões dos eletrodos para o cérebro de maneira tão suave que o corpo não perceberia, evitando assim a rejeição do implante ou a formação de cicatrizes. Essa teoria pode se provar verdadeira, mas até agora tem sido ineficaz em manter uma conexão estável com o cérebro. O primeiro paciente da Neuralink, Nolan Arbaugh, passou por uma implantação bem-sucedida de 64 fios da Neuralink. Esses fios transmitiam um total de 1.024 eletrodos individuais diretamente ao seu córtex cerebral, procedimento realizado no final de janeiro de 2024. Em fevereiro, 85% desses fios haviam se retraído do cérebro. Eles caíram. Este é um problema que a Neuralink talvez já esperasse. Várias fontes anônimas, que afirmam trabalhar na empresa, disseram a Reuters que a retração dos fios foi um problema constante em testes com macacos e porcos durante anos. Esse relato não foi confirmado, mas não seria surpreendente, dada a gravidade do problema de retração com o implante de Nolan. Seria estranho que isso tivesse ocorrido pela primeira vez tantos anos após a fase de testes. O que é ainda mais preocupante é que Nolan afirmou nunca ter sido informado sobre a possibilidade de retração dos fios. Ele foi completamente surpreendido quando o problema ocorreu. A Neuralink afirma ter uma solução aprovada pela FDA, mas não é exatamente uma correção ideal, e isso se relaciona diretamente com as preocupações de Benjamin Rapaport sobre a segurança do paciente neste campo. O Utah Array original, com seus pequenos pinos rígidos, penetrava 1 a 2 milímetros de profundidade no cérebro. A Neuralink foi além, com seus fios flexíveis atingindo profundidades entre 3 e 5 milímetros no cérebro de Nolan. Mas isso não se mostrou eficaz. Então, o novo plano é inserir os fios a 8 milímetros de profundidade no segundo paciente humano da Neuralink. Para aqueles que têm dificuldade em visualizar o que é 1 milímetro, 8 milímetros é um pouco menos de 1/3 de uma polegada. Portanto, isso está ficando bem profundo. A Neuralink começou com o dobro do padrão da indústria e agora pretende dobrar isso novamente. E o dobro da profundidade significa o dobro do potencial de danos à matéria cerebral, o dobro do potencial para efeitos colaterais negativos. Ainda não é tão profundo quanto outros procedimentos de eletrodos atuais, como a estimulação cerebral profunda, por exemplo, mas ainda é muito desconhecido o tipo de dano que 64 inserções, cada uma com 8 milímetros de profundidade em um segmento relativamente pequeno do cérebro, podem causar. Também não se sabe se essa mudança resolverá o problema para a Neuralink. Se ainda virmos retração dos fios no próximo paciente, é possível que o design da Neuralink, por mais inovador que seja, simplesmente não funcione. Obviamente, esse não é o tipo de resultado que um líder de negócios como Elon Musk aceitará facilmente, mas na ciência, sempre há o potencial de ser provado errado. É a razão pela qual realizamos experimentos em primeiro lugar. Existe um potencial muito real de que a Neuralink seja apenas mais uma ideia excelente na teoria que não funciona na prática. A história está repleta dessas ideias fracassadas, e é um resultado para o qual devemos estar preparados. E se você não precisasse penetrar o cérebro 8 milímetros, ou 3 milímetros, ou sequer 1 milímetro? E se todas as informações necessárias pudessem ser obtidas apenas atravessando a porta da festa, sem avançar mais que isso? Esta é a questão que Benjamin Rapaport deixou à Neuralink para investigar, e talvez ele já tenha encontrado a resposta. Esta é a interface cortical Layer 7. Trata-se de uma matriz de filme ultrafino, com apenas 1/5 da espessura de um fio de cabelo humano, coberta por 1.024 pequenos sensores de eletrodos. Ela foi projetada para repousar no topo do seu cérebro, espionando todas as conversas dos seus neurônios, sem causar qualquer dano físico. Parece uma proposta interessante. A Layer 7 foi criada pela Precision Neuroscience, uma empresa da qual você provavelmente nunca ouviu falar. Esta empresa foi fundada por Benjamin Rapaport após sua saída da Neuralink. E esta matriz de filme fino é a tecnologia ICC mais segura e menos invasiva que ele visualizou em 2018. Uma que Elon Musk teria considerado inferior por não penetrar profundamente nos neurônios. Mas, na realidade, o oposto provou ser verdadeiro.
Enquanto a contagem total de eletrodos da Neuralink em testes humanos caiu ao longo do tempo de 1024 para apenas 154, a Precision tem avançado. Eles começaram com uma interface cortical e depois adicionaram uma segunda ao mesmo paciente, totalizando 248 eletrodos. Isso foi no verão passado. Recentemente, em abril de 2024, a Precision estabeleceu um novo recorde com 4 interfaces implantadas em um cérebro humano, totalizando 4.096 eletrodos, todos lendo sinais cerebrais simultaneamente. A matriz de filme fino é projetada para ser implantada através de uma pequena fenda cortada no crânio do paciente. Então, os eletrodos são deslizados entre o cérebro e sua camada protetora externa, chamada dura mater. A natureza fina e flexível da matriz permite que ela se ajuste perfeitamente à forma enrugada do córtex cerebral, como um filme plástico. Um transmissor sem fio é então colocado sob a pele do usuário, conectando-se aos eletrodos e transmitindo o sinal neural sem fio através de Bluetooth. Com um corte tão pequeno e fino no crânio, apenas 1 milímetro de largura, múltiplas matrizes podem ser colocadas em diferentes regiões do cérebro, sem comprometer a integridade do crânio do paciente. Poderiam ser implantados múltiplos Neuralinks, mas o crânio rapidamente começaria a parecer queijo suíço, cheio de buracos. A Precision já testou sua interface cortical Layer 7 com 14 pacientes humanos nos últimos 3 anos. Isso é possível porque a matriz de filme fino é tão fácil e inofensiva de colocar e remover do cérebro que o procedimento pode ser incorporado a qualquer cirurgia neural de rotina. A Precision simplesmente encontra um caso em que um paciente já está passando por uma cirurgia cerebral aberta, como para a remoção de um tumor benigno ou tratamento da doença de Parkinson. Eles então colocam sua matriz na superfície do cérebro exposto do paciente e começam a gravar dados. Em alguns desses casos, o paciente permanece acordado durante todo o procedimento, participando de atividades de captura de movimento que mapeiam o movimento físico das mãos e dedos para sinais elétricos no cérebro. Esta é uma grande vantagem para a Precision, que a Neuralink não pode igualar no momento. A Neuralink está avançando apenas com implantes em pessoas com paralisia total do corpo, limitando sua pesquisa ao movimento imaginado, incapaz de capturar o movimento físico de seus pacientes simultaneamente. Quando a Precision obtém seus dados, simplesmente retiram a matriz do cérebro do paciente e costuram sua cabeça de volta, sem deixar vestígios de que a ICC esteve ali. A empresa já conseguiu provar que não é necessário penetrar no cérebro para coletar dados de alta resolução dos neurônios. Basta contornar o crânio. Estar muito próximo da superfície da matéria cerebral ainda é eficaz, ou pelo menos suficiente para qualquer razão médica prática. Talvez a Neuralink ainda precise enfiar fios nas pessoas para realizar a visão de Elon de fundir o cérebro humano com a IA, seja lá o que isso signifique. Mas se nosso objetivo é ajudar pessoas com deficiências e doenças a viver vidas melhores, já foi provado que não precisamos perfurar buracos em seus crânios ou danificar seus cérebros para isso. O que a Precision realizou aqui foi reduzir drasticamente a barreira de entrada para a interface cérebro-computador, muito mais do que a Neuralink jamais poderia. E inovações como esta são precisamente o tipo de desenvolvimento que fará da interface cérebro-computador uma das maiores histórias da próxima década. Em conclusão, a corrida pela interface cérebro-computador ideal está longe de terminar. Enquanto a Neuralink aposta em uma abordagem invasiva e ambiciosa, a Precision Neuroscience adota uma estratégia mais conservadora e potencialmente mais segura. A ciência nos revela que ambas as abordagens têm seus méritos e desafios. A Neuralink busca uma conexão mais profunda, em sentido literal e figurado, mas enfrenta obstáculos significativos. A Precision, por outro lado, demonstra que às vezes menos é mais, oferecendo resultados promissores com menor risco. O futuro da neurotecnologia dependerá não apenas da eficácia técnica, mas também da segurança, ética e aceitação pública. A pergunta que fica é: estamos dispostos a perfurar nossos cérebros em busca de avanço tecnológico ou a solução menos invasiva prevalecerá? E você, de que lado está nessa batalha cerebral? Deixe nos comentários sua opinião sobre qual abordagem você acredita que dominará o futuro das interfaces cérebro-computador. Seu cérebro agradece sua participação.